Olá, pessoal. Estou de volta. Uma coisa que sempre me perguntam é: bom, você tem os seus processos na empresa, tudo e tal, mas como é que eu faço para garantir a qualidade do meu produto, do meu serviço que eu vou fornecer para os meus clientes? Bom, a melhor maneira é que o seu processo tenha qualidade assegurada. Esse é um tema que nós vamos ver em outra oportunidade. Mas na sua linha de processo, na sua linha de produção, você deve ter atividades de controle da qualidade. Esse é o tema que nós vamos tratar hoje. Antes, pessoal, quero lembrar vocês que eu tenho uma página no LinkedIn e lá eu tenho um texto sobre como implantar um controle da qualidade. Se você tiver interesse em ver alguma coisa um pouco mais aprofundada do que aqui, faz uma visita lá, ok? É só procurar pelo meu nome. Tá, mas o que é o controle da qualidade ou o controle de qualidade? Tem essas duas denominações. Bom, é um conjunto de técnicas para você verificar se o seu produto ou serviço está dentro de certas especificações que são requeridas pelo seu cliente. O cliente que pode ser tanto interno como externo. Essas especificações são dimensões, são aspectos visuais, aspectos táteis, enfim, o que for importante para que seu cliente tenha, o que o seu cliente valoriza, ou o que é necessário para que o seu cliente consiga fazer o que ele necessita ou qual é a próxima fase de trabalho do seu cliente interno. O controle da qualidade envolve certas atividades. A mais comum delas é a inspeção. A gente faz uma inspeção, verifica se uma peça ou uma determinada produção está de acordo com os parâmetros. Essa inspeção, a mais simples que nós temos, é a visual. E a gente faz muito disso. Por exemplo, a inspeção visual de soldagem, ou a inspeção visual de alguma peça, quanto à existência de rebarbas, quanto à existência de polimento visual, etc. Nós podemos também ter o controle da qualidade feito através de comparação com calibradores ou com gabaritos. Por exemplo, este aqui, ó, que é um gabarito de roscas, um pente de roscas, conhecido popularmente com esse nome, ou então um gabarito de lâminas, que é para você fazer a verificação de espessuras, de folgas, enfim. Os gabaritos ou instrumentos utilizados para comparação, na verdade, são instrumentos que utilizam medição. São instrumentos que utilizam de verificação dimensional, que é a que nós vamos ver em seguida. E nós temos, então, o controle feito das dimensões. Dimensão pode ser um atributo importante para o produto. Então, você tem paquímetros para fazer medidas externas, medidas internas. Você tem micrômetros para peças pequenas, para uma medição de maior precisão, dependendo do tipo de peça que você vai utilizar. Aqui você tem um gabarito de solda, que é usado para controle da qualidade dimensional de soldagens, tanto soldagens de chanfros como soldagens em ângulo. Então, os instrumentos têm aplicações específicas, alguns têm uma gama maior, outra gama menor, que facilitam o controle da qualidade do ponto de vista dimensional das peças. É muito importante que você conheça a linha de produção. Veja os filmes, os vídeos que a gente fez antes. Conhecendo a linha de produção, você vai conhecer detalhe das peças ou dos produtos ou dos serviços fornecidos. Sabendo-se esses detalhes e sabendo os requisitos do cliente, você vai saber quais são os atributos que devem ser controlados no controle da qualidade. Sabendo-se isso, você pode estabelecer um plano para colocar as peças ou os serviços dentro das especificações, para verificar se o seu processo tem estabilidade, estão estáveis em relação ao que está sendo produzido. Se ele sair das especificações, você faz a correção. Para isso, você pode precisar ter pontos de parada, que são chamados pontos de controle. Bom, Haroldo, então quer dizer que eu preciso ter inspetores na minha linha de produção para eu poder fazer o controle da qualidade e ter as peças ou serviços
com a especificação que o meu cliente quer? Na verdade, não é bem assim. Inspetor, especificamente para fazer inspeção, é um artigo caro e que você deve ter, quando for necessário, um conhecimento muito específico que esse inspetor ou que só esse inspetor tem. Na medida do possível, no seu processo, você precisa agregar atividades de controle da qualidade para o próprio pessoal da produção. Quer exemplos? Numa linha de produção da montagem de automóveis, você vê, na hora de colocar o vidro do para-brisa, as próprias pessoas que fazem a montagem fazem o teste de vedação com água para ver se não tem infiltração. Ou seja, dá uma chuveirada, existe um dispositivo que dá uma chuveirada no carro, né? E os montadores verificam se entrou água por dentro da vedação, que é feita com borracha, com massa, etc. Outro exemplo, nas escavações de valas, conforme o primeiro vídeo que a gente viu, a pessoa que faz a orientação, ou o próprio encarregado da produção, faz a medição da profundidade e da largura da vala com gabaritos ou com marcações no chão. Essa verificação dimensional é um pouco mais grosseira do que a que usam instrumentos de medição, como eu mostrei, mas não deixa de ser uma atividade de controle da qualidade. Na produção de peças por usinagem, o próprio operador da máquina vai fazer a medição, vai fazer a verificação se a peça está de acordo com a especificação do desenho que ele recebeu para produzi-la. Estes são alguns exemplos de como você pode incorporar a atividade do controle da qualidade na linha de produção. Mas existem casos em que você precisa do inspetor, como eu disse. No caso de uma soldagem, você vai precisar dos inspetores nível 2 e nível 1 para fazer o controle e o acompanhamento da soldagem. Tudo depende da especificação e do código construtivo que vai ser usado naquela fabricação. E quanto de controle de qualidade, quantas peças eu tenho que verificar, como é que eu faço para saber se as minhas produções, se as minhas peças, se os meus serviços estão dentro da especificação? Bom, esse é um item que talvez necessite de um outro vídeo para explicar, mas existem várias maneiras de fazer. Tudo depende de alguns fatores. Primeiro, o valor agregado. Se o valor agregado for muito alto, ou seja, se você tem peças ou serviços de produção com valor muito caro, você vai fazer provavelmente um controle em 100% dos testes e controles em 100% das peças ou dos serviços. Se você tem uma alta produção, por exemplo, parafusos e porcas, você vai fazer o controle de forma que uma amostra represente o todo. Esse é o controle estatístico do processo. Ou seja, tem que ser adequado ao que você vai produzir. E é importante que você controle esses custos de controle da qualidade, porque são custos que encarecem o produto no final. E ninguém quer perder competitividade do seu produto, do seu serviço, no mercado cada vez mais competitivo, não é mesmo? Vamos dar um exemplo de serviço? Bom, um serviço é avaliado normalmente com listas de verificação qualitativas. Essas listas de verificação avaliam aspectos desejados pela empresa ou pelo cliente e são transformados em pontuação, normalmente. A pontuação, depois dessa avaliação, você vai checar a pontuação. Se ela atingir um nível mínimo, o serviço tem a qualidade necessária para o fornecimento para o cliente. Abaixo daquele nível mínimo, o serviço precisa ser retrabalhado, repensado ou reconfigurado, o que seja. E como isso é feito? Vamos dar o exemplo de uma empresa de transportes de passageiros entre municípios, uma empresa intermunicipal. Um avaliador vai chegar, vai ver se o motorista está fazendo o controle do embarque dos passageiros, se o ônibus tem a limpeza e o funcionamento correto, dentro dos parâmetros especificados na sua lista de verificação. Vai verificar se o guardador de bagagens está fazendo o serviço e a identificação e a rastreabilidade da bagagem para não ter problema. Caso tenha algum problema que reprove o serviço, deve ser feito um retrabalho, uma reconfiguração, ou uma colocação do serviço dentro das especificações necessárias. É para isso que serve o controle da qualidade. Então, resumindo, conhecer o processo, conhecer as variáveis do processo, conhecer as especificações, os atributos necessários,
para que as especificações e que as necessidades dos clientes sejam satisfeitas, especificar qual é o método de controle que vai ser usado, especificar instrumentos e suas respectivas calibrações, os instrumentos têm que fazer as medições certas, especificar qual é o tipo de profissional que vai fazer esse tipo de controle da qualidade, se é profissional integrado à linha de produção, que é preferível, ou se é profissional específico para fazer a inspeção ou para aplicar a técnica de controle da qualidade, que sai mais caro, mas às vezes é necessário. E, por fim, fazer o controle no percentual ou na amostra que garanta que o todo esteja ok. Se for de maior valor agregado, você vai fazer uma amostra tendendo a 100%. Se for de menor valor agregado, peças pequenas, você vai tirar uma amostra que representa o todo. Bom, era essa a explicação que eu queria dar, pessoal. Dá uma olhada lá no LinkedIn, conforme eu falei. E se você tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa, pode escrever para mim, pode me perguntar. Eu estou fazendo os vídeos aí aos poucos, os meus vídeos não são perfeitos, mas eu estou começando e aos poucos eu vou melhorando. Um abraço.